O JavaScript é uma linguagem que tem a função de tornar as páginas HTML interativas. O código JavaScript é incluído diretamente no HTML, interagindo com seus elementos. Todos os navegadores web atuais, como o Netscape e o Internet Explorer, têm suporte a essa tecnologia. Qualquer pessoa pode utilizar a linguagem livremente, sem a necessidade de licença. Por serem somente texto, os códigos JavaScript podem ser modificados com qualquer editor, até mesmo com o Notepad do Windows. Há também programas especializados para essa finalidade, como o Matrix, que você encontra na aba Editores Web do CD-ROM desta edição. O Matrix permite que você veja os resultados do código em que está trabalhando, através de sua aba Preview. Na revista, você encontrará as instruções para a instalação do programa. Também foram incluídas algumas informações básicas a respeito do JavaScript, um roteiro com aulas do curso e alguns endereços de sites, onde você poderá encontrar referências das funções, métodos e objetos do JavaScript. Um código JavaScript é inserido em um documento HTML através da tag script, sendo que no parâmetro type deve ser usado o valor text/javascript. Esse código escreve dinamicamente dentro de um documento HTML. Como já foi dito, todos os navegadores atuais têm suporte a JavaScript, mas um navegador mais antigo que não trabalha com essa linguagem irá exibir todo o código da página. Para evitar que isso aconteça, use as tags de comentário do HTML. Neste exemplo, o código foi incluído no corpo do documento, ou seja, entre as tags body. Na maioria dos casos, o melhor é incluir o JavaScript no cabeçalho do documento, pois assim ele carrega antes que o usuário tente utilizá-lo. Depois, esse código pode ser chamado por um evento, como um clique de um botão, por exemplo. Clicando em Preview, podemos ver como está ficando a nossa página. Repare que o nosso botão chama a função alerta. Há ainda a possibilidade de incluir todo o código JavaScript em um arquivo separado, com a extensão JS, e depois criar uma referência para ele, dentro de um documento HTML. Todas as funções que estiverem dentro do arquivo .js estarão disponíveis normalmente para uso no documento, inclusive para outros códigos JavaScript. Vamos testar essa função criando um arquivo de JavaScript. Com a extensão JS. Crie uma nova página e digite o seguinte código. Com este código, estamos inserindo na nossa página um botão com o nome Click Me. Esse botão irá acionar a função alerta, que está dentro do arquivo teste.js que salvamos anteriormente. Para testar a página, basta abrir o arquivo. Uma variável é um elemento que utilizamos para guardar algum tipo de informação. Você pode se referir a uma variável para ver o seu valor ou para modificá-lo. Para criar uma variável, use a declaração var, seguida do nome da variável.
No JavaScript, você pode criar uma variável sem utilizar o var. Neste caso, a variável nome está recebendo a informação João. O valor da variável pode ser modificado em qualquer ponto do código. Essa é uma propriedade muito importante e que será usada frequentemente durante a criação de um programa em JavaScript. As variáveis JavaScript são sensíveis ao tamanho da caixa. Isso significa que deve ser seguido um padrão de letras minúsculas e maiúsculas. Caso contrário, o JavaScript considerará uma variável distinta de outra. Este código não funciona exatamente por este motivo. Operadores são usados para modificar valores. Os operadores mais comuns são os matemáticos, como o sinal de mais para adição. Nesse caso, x está recebendo o valor 2, que será somado com mais 2. Podemos utilizar também o sinal de menos para a subtração, o asterisco para a multiplicação, a barra para a divisão o sinal de porcentagem para módulo, ou seja, o resto da divisão, existe ainda um atalho para somar 1 ao valor, utilizando dois operadores de adição. Ou subtrair 1 com dois operadores de subtração. Com o sinal de igual, você associa um valor à variável. Você pode usar esse operador em conjunto com os operadores aritméticos, deixando o código menor. Por exemplo, esse código pode ser substituído por este. Isso também vale para todos os outros operadores aritméticos. Existem também os operadores de comparação, que retornam verdadeiro ou falso como resultados. Dois sinais de igual é utilizado para verificar igualdade. O ponto de exclamação é um sinal de igual que compõe o operador não é igual. True significa que o valor é verdadeiro. X não é igual a 8. O sinal de maior compõe o é maior que.
e o de menor que. Os sinais de maior e igual compõem o operador é maior ou igual a. E os sinais de menor e igual compõem o é menor ou igual a. Existem ainda os operadores lógicos. O operador e, por exemplo, é formado por dois e comerciais e retorna um resultado como verdadeiro se as duas condições envolvidas no teste também forem verdadeiras. Por exemplo, x é menor que 10 e y maior que 1. O resultado é verdadeiro. O operador OU só retorna um resultado verdadeiro caso uma das condições ou as duas condições forem verdadeiras. O ponto de exclamação é usado como operador não no JavaScript. Ele nega e inverte o resultado de um teste. Veja que o valor de x não é igual ao valor de y. Porém, o resultado é verdadeiro. O sinal de mais, além de ser um operador aritmético, serve também para conectar valores alfanuméricos. Veja este exemplo. Juntando x e juntando y, temos a frase é fácil programar em JavaScript. Os dados alfanuméricos são chamados de strings no JavaScript. Uma função é um bloco de código reutilizável que é executado quando ela é chamada por um evento ou por outra função. Para criar uma função no JavaScript, você deve usar a declaração function. Os argumentos, que são os valores passados para a função quando ela é chamada, devem ficar entre parênteses. Os comandos que serão executados pela função devem ficar entre chaves, como nesse exemplo. A declaração return retorna um valor quando a função é chamada. Para chamar uma função, escreva o seu nome, seguido dos argumentos entre parênteses. Desta forma, o nome da função e os argumentos. Desta forma, 7 será o valor 1 e 8 será o valor 2. A função fará a soma e irá retornar o valor da soma. Não é obrigatório que uma função tenha argumentos. Na verdade, em muitos casos, eles não são necessários. Desta forma, ao chamarmos a função escreve texto,
Ele irá retornar a frase "já sei criar funções". Declarações condicionais no JavaScript são usadas para executar diferentes ações baseadas em diferentes condições. A declaração condicional if, que significa se em inglês, executa uma ação se uma determinada condição é verdadeira. Veja o exemplo. Se o valor de x for maior que o valor de 10, exibiremos esta mensagem. Se modificarmos o código de maneira que o resultado do teste seja falso, nenhum dos comandos que fica dentro das chaves, que vem após a declaração do if, serão executados. Com a declaração else, podemos colocar um conjunto de comandos que serão executados caso o teste realizado pelo if seja negativo. O else deve vir logo após o bloco de códigos relacionados ao if. Há também a possibilidade de usar o if após a declaração else para criar uma sequência de testes, como neste exemplo. Declaramos a variável fruta como banana. Desta forma, o código irá executar diversos testes, fazendo comparações com a variável. Uma outra maneira de selecionar entre diversos blocos de código a serem executados é através da declaração switch. Ela é usada em conjunto com a declaração case, que separa cada uma das opções. Há também a declaração default, para o caso de nenhuma das condições existir. Este exemplo verifica o dia da semana atual através do objeto date, que estudaremos mais à frente, e exibe uma mensagem diferente de acordo com a data atual. Repare que em cada um dos blocos de código há o comando break. Ele é necessário, pois quando é encontrada a condição correspondente da declaração switch, todo o código abaixo desta linha e dentro das chaves será executado. O break interrompe esse processo e passa a execução para a linha imediatamente posterior à chave que agrupa o comando do switch. Declarações de looping no JavaScript servem para executar um mesmo bloco de código diversas vezes. Com a declaração for, por exemplo, você executa o bloco em um número de vezes determinado por uma variável. Para usar essa declaração, você deve, entre os parênteses, inicializar uma variável. Criar uma condição que, se verdadeira, continuará executando o looping. E por último, definir o incremento, ou seja, o aumento do valor da variável, cada vez que o looping é feito. Neste exemplo, será escrito na tela a palavra linha seguida do valor de i. Logo em seguida, será pulada uma linha. O valor de i, inicialmente, é igual a 1.
Veja no preview. Foram escritas linha de 1 até 9. A declaração while, por sua vez, não precisa ter um número pré-determinado de vezes para fazer o looping. Ele é executado enquanto uma determinada condição for verdadeira. Veja neste exemplo. Enquanto a variável i for menor do que 10.000, este código será executado. Existe também a opção de fazer loopings com a declaração do while, que executa um bloco de códigos uma vez e então o repete até que uma determinada condição seja verdadeira. Veja esse exemplo. Esse código será executado independente se o valor de i for maior ou menor que 10. Depois que o código for executado, ele fará a primeira comparação. Onde ele colocará a palavra linha e, em seguida, o valor de i. Devemos seguir algumas regras para programar em JavaScript. Caso contrário, o seu código não funcionará. Primeiramente, como já foi dito na aula sobre variáveis, o código JavaScript é sensível ao tamanho da fonte, não apenas às variáveis, como também aos comandos e funções. Outro detalhe que deve ser observado é que símbolos que se abrem, como parênteses, chaves e colchetes, devem sempre ser fechados, ou ocorrerá um erro. Veja este exemplo. Criamos 3 funções, aparentemente com o mesmo nome. Porém, na segunda função temos um N maiúsculo e na terceira, o C e o N maiúsculo. Isso faz com que o JavaScript reconheça 3 funções diferentes. A primeira retornará o valor 1, a segunda 5 e a terceira 10. Logo abaixo, colocamos um comando para que cada valor seja mostrado na tela. Veja que cada função retorna o seu valor correspondente. O JavaScript ignora espaços extras. Por isso, você pode utilizar espaços em branco para tornar os seus códigos mais legíveis. Diferente de algumas linguagens de programação, no JavaScript, o fim de um comando não está relacionado à mudança de linha. Ele deve ser indicado explicitamente com o sinal de ponto e vírgula. Isso permite que este código funcione desta maneira. Repare que este comando só termina no sinal de ponto e vírgula. Portanto, mesmo que você deixe espaços ou linhas em branco, o código funcionará normalmente. É possível, inclusive, colocar vários comandos em uma mesma linha. Existem alguns caracteres que podem causar problemas quando inseridos diretamente como valores de uma string, como aspas e ponto e vírgula. Para evitar esse problema, use a barra invertida, que serve como caractere de escape, como neste exemplo.
Comentários ajudam a deixar o seu texto mais organizado. Um comentário é iniciado por duas barras. E um comentário não é exibido na tela. Também é possível inserir comentários de múltiplas linhas usando os caracteres barra e asterisco. Veja este exemplo. Esta parte do texto não será exibida. As strings JavaScript são usadas para trabalhar com texto. Na matéria da revista, você encontrará endereços de sites de referência JavaScript. Neles podem ser encontradas todas as propriedades e métodos relativos ao objeto string. A propriedade language, por exemplo, mostra qual o número de caracteres de uma string. Neste exemplo, declaramos uma variável com o nome texto, que vai receber o conteúdo revista W. Declaramos uma outra variável, tamanho, que vai receber a quantidade de caracteres da variável texto, que deve ser feito desta maneira: o nome da variável, .language. Com o comando documento.write, vamos exibir o texto, que é a revista W, pular uma linha, informar o tamanho de caracteres e adicionar junto a palavra caracteres. Existem funções para strings que geram HTML para a formatação dos textos escritos pelo código JavaScript. A função fontColor, por exemplo, permite escrever um texto com cores específicas. Desta forma, colocamos o nome da variável, .fontColor, e entre parênteses, o nome da cor. A função indexOf serve para verificar se uma string possui um determinado texto e qual a sua posição. Ela pode ser útil em scripts de validação, por exemplo, e deve ser utilizada desta maneira. Guardamos um texto qualquer em uma variável e criamos uma outra variável, que irá receber a posição de uma determinada palavra. Desta forma, colocamos texto.indexOf e entre parênteses, colocamos a palavra web, que será procurada dentro da variável texto. Em seguida, utilizamos um comando que irá indicar qual a posição da palavra web. Com o método substr, você extrai uma parte de uma string, começando pela posição que você indicar no primeiro argumento e com o tamanho que você colocar no segundo. Desta forma, nesta frase, estamos indicando a posição número 22, que é exatamente a posição que está o cursor nesse momento. A partir desse ponto, iremos pegar 11 posições.
Para utilizar o comando substr, devemos indicar a variável ponto substr e entre parênteses a primeira posição e a quantidade de caracteres que serão pegas do texto. Os métodos toLowerCase e toUpperCase convertem textos para caracteres maiúsculos e vice-versa. Veja como usá-los. Armazenamos um texto na variável texto e utilizando o comando texto.toLowerCase colocamos todo o texto em minúsculo. Da mesma forma, utilizando texto.toUpperCase, todo o texto ficará em maiúsculo. O objeto array serve para a criação de matrizes, que no JavaScript são variáveis que armazenam mais de um valor ao mesmo tempo. Cada elemento de uma matriz é relacionado a um número de índice, começando pelo 0. Para criar uma matriz, use a palavra-chave new. Uma matriz de 5 elementos pode ser criada com este código. Sendo assim, você pode relacionar um valor específico a cada um dos elementos. Posição 0, 1, 2, 3 e 4. Em cada uma das posições, você armazena um valor. Você pode utilizar elementos de uma matriz referindo-se a eles através do seu número de índice. Desta forma, vamos exibir o índice de número 0, que é a palavra José. Veja nesse exemplo como podemos utilizar comandos do HTML para utilizar uma matriz em JavaScript. Existem funções específicas para trabalhar com matrizes no JavaScript. Com a join, é possível reunir todos os elementos de uma matriz em uma única string, passando o seu texto separador com o argumento. Utilizando funcionários.join e separando por vírgula, por exemplo. O objeto match inclui constantes e funções matemáticas. Para obter o valor de π, por exemplo, use a constante π. Como você deve ter reparado, é preciso escrever a palavra match, ponto e o nome da função ou constante que você deseja utilizar. Por exemplo, match.p. Para retornar o valor inteiro mais próximo do valor de π, utilize o seguinte código. match.round. A função matemática max retorna o maior valor entre dois números. Com a função min, você obtém o menor número, como neste exemplo. Temos um valor para A e um valor para B.
Desta forma, com a função match.max, comparando o valor A e o valor B, teremos o maior valor. E com a função match.min, teremos o menor valor entre A e B. A função deve ser utilizada desta maneira: o nome da função e, entre parênteses, os dois valores a serem comparados separados por vírgula. Para encontrar outras funções e constantes do objeto match, utilize as referências que estão nos endereços indicados na matéria da revista. O objeto window fornece uma série de métodos para interação com usuários. Para exibir uma caixa de alerta, por exemplo, utilize esse código: window.alert e o nome do texto que será exibido na caixa. Para usar as funções do objeto window, não é obrigatório usar a palavra window. Assim, é possível escrever o código de maneira mais simples. Usando a função confirm, é possível interagir com o usuário exibindo uma caixa com os botões OK e cancelar. Você pode criar rotinas que executam ações diferentes, dependendo do botão usado. Analise esse exemplo. Se o valor, que é o nome da nossa variável, for verdadeiro, ou seja, o botão que for pressionado for o OK, exibiremos a mensagem "Você pressionou o botão OK". Caso contrário, você pressionou o botão cancelar. Com a função prompt, você pode solicitar uma informação do usuário e utilizá-la em seu código, como neste exemplo. Desta forma, utilizamos o objeto prompt seguido de uma mensagem. Ao digitar o nome, é exibida a mensagem "Olá" e o nome digitado. É possível abrir um novo endereço a partir da página atual usando o método open. Basta colocar open e, entre parênteses, o endereço do site a ser aberto. Para redirecionar a janela atual para um novo endereço, utilize a propriedade location do objeto Windows. Para inserir um texto na barra de status do navegador, use a propriedade status. Desta forma, enquanto a página está sendo aberta, a seguinte mensagem
estará sendo exibida na barra de status. Com o método print, você imprime o conteúdo da janela atual. Neste exemplo, ele foi relacionado ao evento onClick de um botão. Isso faz com que a página seja impressa somente no momento do clique. O JavaScript permite a interação do código com os quadros de uma página de frames. Para testar essa interação, é preciso, antes de tudo, criar uma página de frames. Vamos criar uma página simples, apenas com o texto página 1 no centro da tela. Vamos salvar essa página em uma pasta com o nome de página 1. Vamos modificar o texto e salvar como página 2. Para completar nossa página com frame, vamos criar uma página chamada index. Note que até agora usamos apenas páginas com código em HTML. Salve a nova página como index.htm. O JavaScript permite a interação do código com os quadros de uma página de frames. Para testar essa interação, é preciso, antes de tudo, criar uma página de frames. Vamos criar uma página com o nome de página 1, com um código simples, apenas exibindo página 1 no centro da tela. Salve o arquivo como página 1. Vamos criar uma outra página com o nome página 2. Lembre-se que você deve salvar as duas páginas na mesma pasta. Vamos criar agora uma terceira página com o seguinte código. Com este código, criaremos o nosso frame, onde ele estará ocupando 50% da tela. Salve essa página com o nome de index. Para retirar uma página de um quadro e colocá-la na página principal, você deve utilizar o objeto window. Este código, que mostrarei agora, faz exatamente isso. Vamos abrir a página 1. E adicionar o código JavaScript. Criando a seguinte função.
Em seguida, vamos criar um link com o nome tira do quadro. Esse link irá acessar a nossa função principal, que criamos em JavaScript. Para testar, salve a página e abra a página index.html. Ao clicar no link, somente a página 1 é exibida. Nesse exemplo, o script foi adicionado através de um link. Para fazer isso, basta inserir a palavra JavaScript, dois pontos, e o nome da função que você quer chamar. No exemplo a seguir, o código JavaScript muda o conteúdo dos dois quadros da página. Repare que o nome atribuído no quadro no HTML é utilizado no código. Vamos modificar o código da página 2. Com esta função, estaremos mudando a página 1 para o site mysql.com e a página 2 para php.net. Clicando sobre o link, recarregar os quadros. Repare que o código é feito da mesma maneira. JavaScript, dois pontos e o nome da função muda a URL. Salve a página 2 e abra a página index.html. Clicando sobre o link recarregar os quadros, as páginas são abertas uma em cada frame. Você pode acessar as propriedades dos elementos dos formulários web através dos códigos JavaScript. Isso é útil principalmente para a criação de sistemas de validação. Por exemplo, para verificar se um campo que deve ser inserido um e-mail está com um tipo de correto de dados, utilize o código que iremos desenvolver agora. Primeiramente, vamos criar uma função para a validação do e-mail. Depois que criamos a função de validação, vamos criar um código em HTML para digitarmos um endereço de e-mail. Criando um formulário que vai retornar o resultado da função validação. Com o código HTML que acabamos de criar, fizemos um formulário onde iremos digitar um endereço de e-mail e teremos um botão para enviar o e-mail digitado. Automaticamente, o formulário executa a função de validação, onde ela irá verificar se o e-mail é válido ou inválido, através da arroba. Se o endereço digitado conter arroba, o endereço de e-mail é válido. Caso contrário, é inválido.
Como o endereço de e-mail digitado continha o caractere arroba, a página do formulário nos diz que o e-mail foi enviado. Se digitarmos um e-mail sem o caractere arroba, a nossa função retorna que o e-mail digitado é inválido. Logicamente, essa é uma validação bem superficial, já que o código apenas verifica se existe um caractere arroba no campo do formulário. Esse código, porém, serve para entender como funciona a validação de um formulário. Ela consiste na criação de uma função que puxa os valores dos campos e executa os testes para determinar se eles seguem alguns critérios, retornando sempre um valor afirmativo ou negativo. Essa função deve ser relacionada ao evento onSubmit. Impedindo o seu envio, caso o resultado seja negativo. O objeto browser permite que o script obtenha informações sobre o programa que o internauta está usando. Para descobrir o nome do navegador, por exemplo, utilize o seguinte código: navigator.appname. Em seguida, utilize o comando para mostrar a variável que criamos com o nome de navegador. O JavaScript obtém qual é o nome do navegador utilizado no computador. Além do nome do navegador, você pode obter diversas outras informações sobre a versão que está sendo usada, até mesmo sobre a plataforma. Para saber a versão do navegador, utilizamos o comando navigator.appversion. Para saber o código, utilizamos navigator.appcodename. E para saber a plataforma em que o navegador está instalado, utilizamos o comando navigator.platform, que no caso é o Windows. Para obter informações sobre a resolução do monitor que está sendo utilizada pelos internautas, utilize as propriedades do objeto Screen. Utilizamos então o comando screen.widget e screen.height, onde mostraremos a resolução da tela. E para sabermos a quantidade de cores, usamos o comando screen.colorDeep. Você pode usar essas informações para personalizar suas páginas, mostrando mensagens ou até designs diferentes, dependendo da resolução ou tipo de navegador. Esse código, por exemplo, exibe uma mensagem que varia conforme a versão do navegador do usuário, onde verificamos a versão do navegador e colocamos algumas condições. Dependendo da versão do navegador, uma mensagem diferente é exibida.
Um dos recursos mais utilizados pelo JavaScript são as declarações condicionais, como neste exemplo. Declaramos uma variável que irá receber uma confirmação, exibida por uma mensagem. Se o valor da variável for verdadeiro, a mensagem exibida será "você pressionou OK". Caso contrário, a mensagem será "você pressionou o cancelar". Esse código exibe mensagens diferentes dependendo do botão em que o usuário apertar. Você pode reduzir bastante o código utilizando a sintaxe variável é igual a teste, ponto de interrogação. Desta forma, valor igual a teste. Depois, colocamos, se o valor for verdadeiro, dois pontos, se o valor for falso. Desta forma, você pode escolher entre utilizar o primeiro formato, mais legível, ou o segundo, mais reduzido. Nas matrizes comuns, como as que você aprendeu a criar na aula 10, cada um dos elementos é relacionado a um índice numérico. Quando queremos recuperar um dos elementos, utilizamos o índice referente, como nesse exemplo da aula 10. Existem casos em que podemos relacionar cada elemento a um valor alfanumérico, ao invés de um numérico. A criação do script se torna muito mais simples. Este exemplo, que iremos digitar, cria uma lista telefônica, sendo que basta indicar o nome da pessoa para obter o número correspondente. Repare que nesse exemplo, criamos uma matriz de 5 posições, onde estamos utilizando dados alfanuméricos. Desta forma, ao digitarmos o nome de uma das posições, teremos o telefone da pessoa correspondente. Cookie é uma tecnologia que permite armazenar informações no disco rígido do usuário. Para criar um cookie, basta adicionar o valor desejado à propriedade cookie do objeto documento. Os valores dos cookies não podem possuir espaços, vírgulas ou aspas. Por isso, é necessário codificá-los com a função escape. Criamos uma variável nome, onde iremos digitar o nome do usuário. Em seguida, a variável meuCookie irá receber o conteúdo da variável nome. E com a função document.cookie, iremos criar o cookie. Para recuperar o valor do cookie, basta utilizar a propriedade cookie do objeto document novamente. Esse exemplo usa o valor capturado no anterior para criar uma saudação. O resultado exibido não é correto, porque foi puxado o valor codificado direto do cookie. Para resolver este problema, basta usar a função unescape. Para decodificar o cookie.
Os objetos History contêm a lista de endereços que o seu navegador visitou. Com os métodos back e forward, é possível navegar por essa lista. Isso pode ser útil em uma página de frames, quando os botões de avançar e voltar do navegador podem não funcionar corretamente. Veja esse exemplo. Criamos um código em HTML com o título de página 1. Em seguida, criamos 3 links, página 1, 2 e 3. Logo abaixo, criamos 2 links, utilizando um código JavaScript, para voltar e avançar. Para utilizar o comando voltar do objeto History, utilizamos window.history.back e para avançar, .forward. Vamos então salvar essa página com o nome de página 1. Vamos criar uma página 2 e uma 3. Os comandos avançar e voltar, criados com o código JavaScript, fazem exatamente a mesma coisa que aqueles dos botões do navegador. Esta é a página que criamos, com o botão de avançar e voltar. Existem códigos JavaScript que exibem diferentes imagens na tela de acordo com a interação do usuário. Para este exemplo, crie uma pasta qualquer no seu computador com algumas imagens. Em seguida, faça o seguinte código. Crie uma linha para inserir automaticamente uma imagem na página que está sendo construída. Logo em seguida, vamos criar 4 links com o seguinte comando: onMouseOver, que faz com que você não precise clicar no link, apenas passar o ponteiro em cima dele. Em seguida, utilize javascript.imagem.crc e entre apóstrofos o nome das imagens. Veja que os 4 links são exatamente iguais. Só mudamos a imagem e o nome do link. Com esse código, quando passamos o ponteiro do mouse em cima de um link, automaticamente a imagem é modificada. O problema desse código é que a imagem só começa a ser copiada para o disco rígido quando o código modifica a propriedade src da imagem. Isso pode fazer com que ela demore alguns segundos para aparecer e que o usuário pense que há algum problema na página. Para resolver isso, você pode utilizar o objeto image do JavaScript. Ao definirmos a propriedade src de uma imagem,
o download do arquivo é feito automaticamente. Para isso, vamos fazer algumas alterações no código. Primeiro, vamos criar uma função para carregar as 4 imagens, criando uma variável que irá carregar uma nova imagem. Em seguida, carregamos as 4 imagens. Em seguida, vamos fazer com que a página, ao ser carregada, dispare o evento onload, chamando a função fazPreload, que criamos anteriormente. Assim que a página é aberta, a função é disparada e as imagens são carregadas. Com a função preload relacionada à tag body, faz com que ela seja chamada antes do documento terminar de carregar. Assim, fica garantido que quando o usuário for interagir com a página, os scripts já estarão carregados. Todo programador se depara frequentemente com o problema de encontrar erros em seu código. E não há muito que se possa fazer a esse respeito. Existem, porém, algumas técnicas que ajudam a encontrar o erro mais rapidamente. O código que estamos utilizando de exemplo exibe uma mensagem personalizada, caso o nome de usuário seja João Silva. Primeiro, criamos uma função chamada peganome, onde temos 3 variáveis. Desta forma, iremos digitar o primeiro nome, o segundo nome, e juntaremos o primeiro nome, um espaço e o segundo nome. Saindo da função, iremos executar a condição if, onde chamaremos a variável usuário, que está relacionada à função peganome, e faremos uma comparação com o nome João Silva. Desta forma, se o nome digitado na função for João Silva, exibiremos uma mensagem dizendo Olá, João Silva. Caso contrário, exibiremos Você não é João Silva. Vamos testar. O problema desse código é que, independente do nome que digitarmos, o resultado continua sempre o mesmo. Analisando o código, vemos que a variável usuário puxa o seu valor da função peganome. Depois, essa mesma variável é usada para o teste, fazendo com que dê sempre o mesmo resultado. Vamos usar o método alert para verificar o valor dessa variável. Vamos incluir, então, apenas um alerta que irá nos informar o nome que foi digitado no usuário. Independente do que é digitado, o valor da variável continua sempre o mesmo. Como a variável obtém o seu valor da função peganome, podemos concluir que há alguma coisa errada com essa função. Fazendo uma breve análise, pode-se ver que a função não retorna nenhum valor, por falta da declaração return. Agora,
É só mudar isso, retirar o alerta e fazer o teste novamente. Pronto! O código está funcionando perfeitamente. Outro erro comum é a troca de nome de variáveis ou função. Como o JavaScript diferencia maiúsculas e minúsculas, esse código, por exemplo, não funcionará, pois declaramos uma variável texto com o T minúsculo e outra com T maiúsculo. Porém, corrigindo o nome da variável, o código funciona normalmente. Nunca use palavras reservadas JavaScript como nome de variáveis. Também, evite usar nomes de elementos HTML e de seus atributos. Este código, por exemplo, gera um erro porque tenta usar como variável a palavra return, que é considerada um comando pelo JavaScript. Isso pode ser corrigido simplesmente pela troca do nome da variável. Nunca se esqueça também de fechar aspas, parênteses, chaves e colchetes que você abrir, pois esse também é um erro muito comum no JavaScript. Botões rollover são aqueles que mudam de aparência de acordo com a interação com o mouse. Eles tornam uma página mais dinâmica e interativa. O exemplo que está sendo explicado nessa aula está completo no CD-ROM e você poderá copiá-lo e adaptá-lo para criar seus próprios botões rollover. Primeiramente, você deve construir uma página e inserir uma imagem de um botão, como neste código simples, onde temos um título, um texto e uma linha de comando para inserir o botão, que está dentro do diretório img da pasta rollover. Agora, insira uma tag script de cabeçalho do documento. Dentro dela, deverá ser criado um código para fazer preload das imagens que serão utilizadas no botão, como na aula 20. Logo a seguir, crie a função que irá trocar a imagem do botão. Os argumentos dessa função devem ser o nome da imagem e o caminho do arquivo. Agora, transforme a imagem em um link utilizando a tag A. Nesse exemplo, esse link abre a página da Editora Europa, em uma nova janela. Mas ele poderia executar outras ações, como chamar uma função JavaScript.
Feito isso, é preciso dar um nome para a imagem. Esse nome será usado pela função JavaScript que trocará as figuras. Finalmente, atribua a função mudaImagem aos eventos onMouseOver, onMouseAlt e onClick do link. Isso irá fazer com que a imagem mude, respectivamente, quando o mouse estiver sobre ela, quando o mouse sair da área da imagem e quando a figura for clicada. Aqui estão os 3 eventos. Ao passar o mouse por cima da figura, o botão muda de cor automaticamente. O meio mais comum de validar um formulário é fazendo a verificação no momento em que o usuário pressiona o botão de envio. É preciso criar um sistema que verifique diversos tipos de informação, como e-mails e CPF. Todo o código JavaScript tem que ser colocado no cabeçalho do documento, dentro da tag script. Esse exemplo usa algumas funções de um arquivo externo, chamado validadores.js, para validar os dados do formulário que iremos construir. Por isso, a primeira coisa que deve ser feita é a inclusão de uma tag script que referencie esse arquivo. validadores.js. Vamos salvar o arquivo na mesma pasta do arquivo validadores. O próximo passo é a construção do formulário. Planeje o tamanho e tipo de campo que você irá usar para conter cada informação. Esse código HTML cria um formulário simples, com 2 campos e um botão de envio. Agora, devemos criar a função de validação. É ela que verificará se os campos estão corretamente preenchidos. Nesse exemplo, o código da função confere se o campo nome e o campo e-mail foram preenchidos. Caso eles não tenham sido preenchidos, emitiremos um alerta, pedindo para que eles sejam preenchidos. O código verifica ainda se a formatação do e-mail está correta. A função ficará relacionada ao evento onSubmit do formulário, o que fará com que ele só seja enviado caso os testes sejam bem-sucedidos. Veja, o evento onSubmit do formulário irá retornar a função valida. No CD-ROM, você encontrará esse código no arquivo exemplo1.html. No mesmo diretório foi incluído o exemplo2.html, que possui um formulário com diversos tipos de campos e validações. Pop-ups são aquelas janelas com anúncios que aparecem quando um site é visitado. Para criar um pop-up, é usado o método open do objeto window. Para facilitar, crie uma função que já abre o pop-up nas dimensões que você quer. Desta forma, criamos uma função janela pop
usando window.open com as dimensões da janela. O valor dessas dimensões devem ser digitados em pixels. Para chamar a função, basta incluir a URL da página com a propaganda. Nesse exemplo, foi usado um anúncio do site da Editora Europa, onde chamamos a função e colocamos o endereço do site. Para criar os seus próprios pop-ups, basta copiar o código e modificar as dimensões da janela e incluir a URL que você deseja na chamada da função. Existem várias funções no JavaScript para trabalhar com datas. O problema é que elas não são mostradas em um formato amigável quando exibidas na tela. Veja esse exemplo. Criamos uma variável com o nome data, onde irá receber a data. Para melhorar essa saída, devemos usar funções específicas para recuperar informações sobre a data e mostrar uma string adequada. Com a função getDate, obtemos o dia do mês. A seguir, podemos obter o mês com a função getMonth. Com o resultado retornado numérico, você pode criar uma matriz que relacione o número do mês ao seu nome. Como o resultado da função vai do 0 ao 11, com o 0 correspondendo a janeiro e 11 a dezembro, a matriz deve seguir esse mesmo padrão. Veja, criamos uma matriz com 12 posições, onde cada número corresponde a um mês. Para completar, inclua o ano, que é obtido através da função getFullYear. Vamos alterar a forma com que será exibido na tela. E clicar no botão Preview para ver o resultado. Existem diversas outras funções para datas. Você pode usá-las para exibir mensagens personalizadas de acordo com o horário ou o dia da semana. O exemplo desenvolvido nessa aula também está no CD-ROM.